Para zero surpresa de todos, Bolsonaro foi condenado. E o que parecia apenas uma perseguição política, agora virou um divisor de águas para o futuro do Brasil. O STF cravou um julgamento histórico, mas também carregado de controvérsias, contradições e sinais claros de que a lei deixou de ser o centro da decisão. Foi um espetáculo midiático, construído para dar ao mundo a imagem de um país que pune golpistas, quando, na prática, o que temos é a criminalização da oposição política. Mas afinal, o que significa essa condenação? O que vai acontecer daqui para frente? E, mais importante, o que essa decisão revela sobre o estado da nossa democracia? A sessão terminou com um placar de 4-1. De um lado, Moraes, Carmen Lúcia, Dino e Zanin votaram convictos de que Bolsonaro deveria ser condenado por golpe de Estado e mais 4 crimes. Do outro, o ministro Luiz Fux foi a única voz destoante, apontando o óbvio: não havia provas, não havia execução, não havia crime. Apenas narrativas. E aqui começa a contradição. Se a Constituição garante que só há crime quando há ato consumado, como é possível condenar alguém por cogitações, discursos e reuniões políticas? Desde quando uma live em que se critica a urna eletrônica pode ser equiparada a uma tentativa de golpe? Isso não é direito. Isso é política disfarçada de julgamento. O que está em jogo não é apenas o destino de Bolsonaro, mas a linha que separa justiça de perseguição. Perceba como Moraes, relator do caso, usou 5 horas para sustentar a tese de que Bolsonaro liderou uma organização criminosa, sem apresentar uma prova robusta, sem indicar atos concretos de ruptura institucional. Foram palavras, suposições, interpretações. Carmen Lúcia seguiu a mesma linha, falou em prova cabal, mas sua argumentação parecia mais carregada de opinião política do que de base técnica. Cristiano Zanin, advogado de Lula por décadas, fez exatamente aquilo que todos esperavam: votou para condenar. O ministro Dino, recém-empossado por Lula, não apenas acompanhou Moraes, como reforçou a narrativa de que Bolsonaro e Braga Neto teriam liderado um projeto autoritário. Em outras palavras, ministros que devem ser imparciais se comportaram como atores políticos. O voto de Fux foi um ponto fora da curva. Ele destacou aquilo que todo jurista sério deveria reconhecer: Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. Sendo assim, sequer poderia estar sendo julgado pelo STF. Além disso, lembrou que a mera intenção não constitui crime. Pensar, cogitar, reunir-se politicamente, tudo isso faz parte do jogo democrático. Criminalizar a palavra é censura. Criminalizar a intenção é ditadura judicial. Fux votou pela absolvição. Foi o único. E aqui surge um alerta. Se só resta uma voz dissonante em meio a um tribunal que deveria ser plural, será que ainda existe equilíbrio de poderes? O impacto internacional não demorou. Donald Trump, aliado histórico de Bolsonaro, reagiu impondo sanções ao Brasil. Segundo ele, o julgamento representa não apenas um ataque político a Bolsonaro, mas um sinal de que o Brasil se rende a práticas autoritárias, semelhantes às que ele mesmo enfrentou nos Estados Unidos após o episódio do Capitólio. Coincidência? Não. O roteiro é o mesmo: demonizar líderes conservadores, associá-los a golpes e transformar adversários políticos em inimigos do Estado. Nos Estados Unidos, Trump responde a processos por questionar eleições. No Brasil, Bolsonaro é condenado pelo mesmo motivo. 2 líderes que ousaram enfrentar o sistema, e por isso agora são perseguidos de todas as formas possíveis. E não para por aí. A União Europeia e parte da imprensa internacional ecoaram um discurso do STF, classificando o julgamento como um marco da democracia brasileira. Mas os veículos independentes e analistas conservadores apontaram justamente o contrário: o marco é da politização judicial. Mas vamos aos fatos práticos. O que acontece agora? Ainda faltam as penas, que devem ser definidas até sexta-feira. Depois disso, abre-se o espaço para recursos. Embargos de declaração não mudam o mérito, apenas esclarecem pontos obscuros. Embargos infringentes poderiam reverter o resultado, mas só são aceitos quando há pelo menos 2 votos divergentes pela absolvição. E o placar foi 4-1. Ou seja, a chance de reversão dentro do próprio STF é mínima. Restaria recorrer a cortes internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas até lá o desgaste político já terá sido gigantesco. E quanto à pena? No Brasil, condenações acima de 8 anos começam em regime fechado. Mas há exceções: a prisão domiciliar para pessoas com mais de 70 anos e problemas de saúde. Bolsonaro está a um passo dessa idade e já tem laudos médicos conhecidos.
Será essa saída encontrada para reduzir a pressão social sem recuar da condenação? O efeito político é imediato. A base bolsonarista no Congresso já fala em anistia. Parlamentares argumentam que o que está acontecendo não é justiça, mas perseguição. E aqui temos uma ironia. O mesmo STF que se apresenta como guardião da democracia pode acabar forçando o legislativo a reagir, unindo ainda mais a oposição. Será que o tiro vai sair pela culatra? Além disso, a condenação fortalece a narrativa de vitimização de Bolsonaro. Para milhões de brasileiros, ele se torna agora o injustiçado, o perseguido pelo sistema. E sabemos que, em política, perseguições muitas vezes fortalecem lideranças ao invés de destruí-las. Collor sofreu impeachment, mas saiu como mártir para muitos. Dilma caiu, mas até hoje a esquerda usa o termo golpe para reforçar sua narrativa. E Getúlio, pressionado, acabou se suicidando em 1954 e deixou uma carta-testamento que o transformou em herói popular. Será que a elite jurídica do Brasil esqueceu dessas lições históricas? Enquanto isso, a mídia tradicional comemora. Manchetes prontas, editoriais inflamados, comentaristas e especialistas repetindo o discurso oficial: vitória da democracia. Mas a pergunta que não cala é: se fosse Lula no banco dos réus, a narrativa seria a mesma? Não. Se fosse um ex-presidente de esquerda sendo julgado por discursos e reuniões políticas, a manchete seria perseguição política. O tom seria de indignação. Ou seja, a mídia não faz jornalismo, faz militância. E o povo percebe. Por isso cresce cada vez mais a audiência de veículos independentes, podcasts e canais no YouTube que mostram o outro lado da história. No fundo, a questão é muito maior que Bolsonaro. Se um ex-presidente eleito pelo povo pode ser condenado por palavras e intenções, o que impede que amanhã qualquer cidadão seja alvo da mesma máquina? Hoje é Bolsonaro. Amanhã pode ser um parlamentar, um jornalista, um influenciador, ou até mesmo um cidadão comum que ousar criticar o sistema. Estamos diante de um precedente perigoso. A criminalização da palavra é o primeiro passo para a morte da democracia. O Brasil entrou em território desconhecido. Nunca antes um ex-presidente havia sido condenado por golpe de Estado. Nunca antes um tribunal julgou alguém por intenções e palavras. Nunca antes a justiça se tornou tão politizada. O que virá agora? Recursos, prisão domiciliar, anistia no Congresso, apoio internacional a Bolsonaro ou a consolidação definitiva de um STF que se vê acima de tudo e de todos? E aqui fica a pergunta final. Até onde vamos permitir que a toga substitua a soberania do voto? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.